Televisão. O mais poderoso instrumento de comunicação de todos os tempos. Adotada como um membro a mais na família de cada brasileiro, a televisão mudou comportamentos, criou hábitos e impulsionou o consumo, tornando instantânea a informação, fez de cada telespectador um vizinho de toda a humanidade. A televisão que trouxe para o mesmo século o habitante de uma grande metrópole e o morador de uma pequena aldeia faz 55 anos. Ninguém me contou. Eu estava aqui no dia 18 de setembro de 1950, quando foi para o ar a primeira transmissão de televisão na América Latina. Frei José Mujica, que foi convidado pelo Chateaubriand para cantar na inauguração da televisão, e ele inaugurou a televisão na América Latina, aqui, nesse lugar aqui, cantando Beija-me, beija-me até a loucura. Fomos até Santos buscar o material que iria ser a televisão, a primeira emissora de televisão da América Latina. Eu passei a mão nos caixotes e eu vi aquilo e brilhavam, meus olhos brilhavam mais do que estão agora, e de emoção de saber que aquilo ia se tornar a coqueluche, que ainda é hoje mais do que nunca. Os engenheiros chegaram para o doutor Assis e falaram assim, pronto, está pronta a televisão. A RCA Victor tinha dado aí o equipamento, o Moinho Santista deu dinheiro, a Antártica, e tá aí, ó, pode botar no ar. Aí ele disse, bote no ar, bote no ar, bote no ar. Chegou o engenheiro, doutor Mário Alderig e Jorge Edo, que eram os dois engenheiros, chegaram e disseram para ele, doutor Assis, vai pôr no ar, não tem receptor. Foi aos Estados Unidos, comprou cerca de 200 aparelhos de televisão e foi para o ar essa transmissão com 200 aparelhos, um colocado no viaduto do Chá, um na rua 7 de Abril, um em frente ao Pacaembu, um no Cinemetro e por aí. Assim foi para o ar a primeira transmissão. Um ano depois, já tinha mais de 1000 aparelhos de televisão. Dermeval Costa Lima e Cassiano Gabos Mendes foram os primeiros diretores artísticos da televisão brasileira. O programa inaugural, que foi ensaiado exaustivamente durante 2 semanas, deu um trabalho danado, com marcação de câmera, diabo. Chegou no dia do programa, dia 18, uma câmera pifou. Então, todos os ensaios que nós fizemos, todas as marcações que nós fizemos, tudo foi para cucuia, né? Assim mesmo, o primeiro programa foi na base do improviso. Daí para frente, nós começamos a aprender a fazer televisão com ela no ar. No segundo dia de transmissão, a TV Tupi colocou no ar o primeiro telejornal, Imagens do Dia. A primeira notícia, o primeiro cronista. Cheguei na televisão no dia seguinte, à inauguração, e fiz um programa realmente, do ponto de vista técnico, saiu perfeito. Saiu perfeito porque estava todo redigido. E eu decorei um pouco. Eu sei que a repercussão foi muito boa. À noite o doutor Assis Chateaubriand mandou me chamar. Disse, com quem o senhor estudou televisão? Disse, por que, doutor Assis? Estava muito ruim? Ele disse, não, ao contrário, estava muito bom. O senhor foi o único homem que entendeu televisão no Brasil. O índio, ele surgiu da necessidade de substituir o velho índio tupi, que aparecia inicialmente na marca da televisão, que era o remanescente da marca da Rádio Tupi. E era um índio severo, com a cara brava, segurando uma lança, olhando para frente numa atitude de desafio, né? Aí o Cassiano disse, você não quer fazer alguma coisa, mudar um pouco? O que vocês podem fazer? Eu digo, vou estudar alguma coisa. Foi quando eu imaginei que um garotinho índio, mas criança, seria mais simpático e o público teria mais tolerância com ele. E aí eu criei um índiozinho. E aí o detalhe foi substituir o cocar por uma anteninha de televisão. Nos primeiros anos, as transmissões eram locais. Cada emissora tinha seus próprios programas. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Era assim que eu iniciava as transmissões do Repórter Esso pela Rede Tupi de televisão, programa que esteve no ar de 1º de abril de 1952 até 31 de dezembro de 1970. Tico-Tico e Carlos Espera, a famosa dupla de repórteres que realizava as grandes reportagens na época.
E o primeiríssimo programa que fizemos, e que foi o primeiro teleteatro, acho que feito da América Latina, porque São Paulo foi o primeiro no Brasil e assim por diante, foi justamente o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foram feitas 2 historinhas, as primeiras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era O Casamento da Emília e A Pílula Falante. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na segunda metade da década de 50, com o programa dos 50 anos em 5, nasce a Era Juscelino. O Brasil começa a se industrializar. O jornalismo ganha espaço na TV. Na televisão foi com Ari que eu estreiei o Preto no Branco, lendo perguntas de uma equipe, Borjalo, Sérgio Porto, os irmãos Holanda, Vilas Boas Correia, Boscoli, e autoridades e artistas que faziam perguntas, que eu lia. Eu tinha que dar uma entonação áspera, grave, para o programa dar a impressão de, compreendeu? De que eu estava querendo tirar o fígado do entrevistado. Boa noite. Ô, deputado, você foi roubado em 20 termos de roupa HJ 120. Que tal? Ele é o presidente da Câmara. Que tal, presidente, o adágio? Ladrão que rouba ladrão merece 100 anos de perdão. Foi a minha primeira cadeia. Depois veio uma série de outras. A novela era um sucesso absoluto no rádio. A televisão deu imagem a essa preferência do público, com Sua Vida Me Pertence, a pioneira do gênero no Brasil. Quando conversam comigo, sempre me perguntam sobre o primeiro beijo. Mas eu garanto a todos vocês que foi um beijo técnico. Acho que eu que inventei o tal do beijo técnico. Nessa novela houve o primeiro beijo da televisão brasileira. Que o Ivon Cury, que estava fazendo uma temporada em São Paulo, me dizia, escreve, faz uma cena de primeiro beijo, assim você fica com o pioneirismo também, você fica conhecido como o primeiro cara que beijou na televisão brasileira. Mas foi com o teleteatro que a televisão alcançou prestígio. TV de vanguarda inaugurou esta forma de dramaturgia. A descoberta da luz, que é uma mágica talvez maior ainda, sim, transforma cenários horrendos em uma coisa maravilhosa, com a cenografia específica, com aquilo tudo, então veio a imagem daquilo que a gente fazia. Daí surgiu então o quê? O TV de vanguarda. Quando eu estava trabalhando no Teatro Bela Vista, foi o início da televisão, né? E nessa época eu comecei a trabalhar na Tupi. Tinha o TV de vanguarda, que era importantíssimo isso. E tinha também o Grande Teatro Tupi. Dentro dos corredores da TV Tupi, nessa época, você convivia com o mundo do espetáculo do Brasil, porque, na verdade, nessa época, o Brasil era o grande produtor de espetáculos e também de mudanças e de ambições no campo intelectual, no que se referia ao mundo do espetáculo. Então, o Sérgio organizou o que viria a ser o Grande Teatro Tupi, que durou 10 anos. Foi de 56 a 66, se não me engano. Aí, nesse teleteatro, nós fazíamos um teatro por semana, um teleteatro por semana, e todo o teatro brasileiro, naquela época, entrou nesse teleteatro, lá no Rio de Janeiro. Então, nós fizemos umas 500 peças, umas 500 adaptações, com o Manuel Carlos, que era o nosso escritor oficial, né? Era o nosso adaptador oficial. E o elenco tinha um elenco fixo, que eram 3 diretores, o Sérgio, Fernando e Flávio Rangel. As atrizes eram Natália, Zilka Salaberry, eu, o Aldo de Maio, esse era o elenco fixo. E mais quem fosse, porque a gente fazia loucuras. Você gastou tudo? 18, 19 contos, mas... Não. Meu bem, o que é isso? Não precisa ficar assim, meu bem. Sobrou um conto de réis, benzinho. Eu ainda economizei um conto de réis. O Cassiano sabia que eu era namorado noivo já da Vivinha. Disse, John, a partir de semana que vem, Mário Sérgio foi embora. Eu disse, tá bom.
e você vai continuar o Alô Doçura. Alô Doçura durou de 1953 a 1963, com algumas interrupções, é claro. Teve um período em que ele era feito ao vivo em São Paulo, 2 vezes por semana, e 1 vez por semana ao vivo no Rio. Em 1953, surge o Circo do Arrelia e logo a seguir o Circo do Carequinha. Meus amigos, é uma alegria do Carequinha. Vocês estão rindo do Carequinha, mas o Carequinha gosta de rir também. Aí vem o Arrelia! Como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Eu estou no viaduto do chá. Aqui, o Chateaubriand mandou instalar um aparelho de televisão para que os paulistas assistissem à primeira transmissão da América Latina. E olha, já começa a juntar gente, porque eu trabalho em televisão. E esse povo atesta que o Guilherme de Almeida tinha razão ao dizer: vingou, como tudo vinga, em teu chão, Piratininga. Noite de Gala. Uma nova relação entre a televisão e o patrocinador. Fiz um programa chamado-se Noite de Gala. 2 horas e meia de duração. Uma colcha de retalhos, de bons retalhos. Atração internacional em todos os programas de Noite de Gala. Contratei Tônia Carreira, que fazia a parte teatral, mas tinha a parte humorística. Outro quadro jornalístico, com Flávio Cavalcante. Aquilo tornou-se um hábito na cidade. Noite de Gala era um dia que você não saía de casa. Tenho 4 filhos e 8 netos. E sou muito orgulhoso da minha família. O Céu é o Limite foi o primeiro programa de perguntas e respostas da televisão brasileira. Apresentado em São Paulo por Aurélio Campos e J. Silvestre, no Rio. O Ayrton começou a ser produtor do Clube dos Artistas e em 54 estavam Dircinha e Linda Batista, minhas queridas, maravilhosas amigas, e o apresentador era o J. Silvestre. Depois é que o J saiu, o Ayrton passou a apresentar. E aí eu comecei a apresentar com ele. Alô, 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 diz aí, quem vai querer a banana do leite da torraca? Em 57, Abelardo Barbosa estreava na TV Tupi do Rio de Janeiro com Rancho Alegre e depois Discoteca do Chacrinha. Eu preciso te falar. Chacrinha, a papuzinha. Quem não se comunica, se trombica. Primeiro lugar com 96 pontos, Emílio Santiago. Nossos comerciais, por favor. Vem cá, vem, Valentino, vamos conversar mais um bocadinho. Não adianta, Maria do Socorro, tu não vai botar cedilha no meu acanhamento. Ó, lá vai o cara verde. Chico Anísio Show! Chico Anísio Show! Chico Anísio Show! Meu galo é tão preguiçoso que de manhã ele não canta. Ele espera o galo do vizinho cantar e depois balança a cabeça concordando. Viu uma máquina que estava no corredor e explicaram para ele que máquina era aquela. Ele me procurou e falou: podemos fazer um programa onde você fala com você, passa por você e tal. E todos os personagens serão feitos por você. E mudou meu nome. Meu nome era Francisco Anísio, daí em diante passei a ser Chico Anísio, porque o Manga disse que Chico Anísio, o show era mais sonoro e tal. Como de fato foi. Através desse programa eu fiz 209 personagens. Eu comecei antes da televisão, eu acho. Eu fiz muitos programas de televisão, eu fiz o Times Square, que foi um sucesso muito grande. E, meu Deus, eu fiz o corte VT, que o VT dizia que não se cortava. Eu achava que cortava, fui cortar com o Chico Anísio, aliás, e deu certo, foi um sucesso. Enfim, muito agora. Também tem coisas vergonhosas atrás de mim, porque tem medo da verdade, que eu falava mal de todo mundo, para dar ibope na Record. Mas, de qualquer maneira, tudo isso faz parte da minha vida. Agora, só quero uma pergunta que sempre me faz, eu vou aproveitar rapidinho falar.
Mas me diga uma coisa, o que você acha da televisão de hoje e de antigamente? Qual a melhor? A pergunta está errada. A televisão, como o cinema, ela demonstra os costumes e os hábitos de um povo, de um local. Década de 60. TV Excelsior. Um show reunia o maior elenco de comediantes da TV brasileira, Times Square. Porque a televisão viveu 3 fases distintas, que isso eu acho interessante dizer. Ela, no tempo da TV Rio, ela fazia um humor radiofônico. Depois veio a TV Excelsior, onde ela fez um humor teatral. E então chegou a Rede Globo, onde ela fez, afinal, um humor televisivo. A primeira experiência séria de fazer um programa de humor objetivo, direto, com linguagem de televisão. Faça humor, não faça guerra, comandado pelo Jô Soares e pelo Renato Costa Real. Um programa que introduziu a vinheta, a sofisticação, a limpeza de imagem. Como vai, Lelé? Como vai, da Cuca? Eu vou no correio. O que você vai fazer no correio? Eu vou selar o meu cavalo. Está entrando no ar o seu Jornal de Vanguarda. Na Excelsior eu criei o Jornal de Vanguarda. Eu levei o jornalista para fazer o jornal. Então foi o grande rompimento que o Jornal de Vanguarda fez na história do jornalismo da televisão brasileira, foi exatamente isso. Edição Nacional. Linha Brasileira de Informação. Poucas e boas, com os bonecos falantes de Borjalo e as 700 vozes do Celinho Gogó de Prata. Frase do presidente da Câmara Federal, Adalto Lúcio Cardoso, aos jornalistas em Brasília. Lavo as mãos, mas não lavo a minha consciência. A tartaruguinha do tempo que fechava o Jornal de Vanguarda, conversando com o Luiz Jatobá, ela dava a previsão do tempo de acordo com o Instituto de Meteorologia. Mas se havia alguma nuvem negra na expectativa política do Planalto, a gente dizia, ela acrescentava. Mas há possibilidade de nuvens negras sobre o Planalto Central. Vejam só que festa de arromba. Em 65, estreava na TV Record o programa Jovem Guarda, que criaria novos hábitos e costumes entre os jovens. Cinema, 1000 jornais, muita gente, confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Hey, que onda, que festa de arromba. Quando eu estou aqui. Roberto Carlos, na Rede Globo, tornou-se a imagem do Natal. Meu pai foi para Buenos Aires e ele estava assim da sacada, da janela do hotel, ele via que tinha um senhor ali numa pracinha que conhecia o jornaleiro e as pessoas passavam, cumprimentavam. Ele falou, então, puxa, se eu fizesse assim um cenário único, né? Não dá trabalho, é fácil, um pano atrás, um cenário fixo, um banco e está feito o programa, porque ele não tinha dinheiro para fazer televisão. Este livro é formidável. Eu gosto de livro assim, cheio de letras. Senhor, desculpe, sabe? Eu, quando leio, esqueço tudo, sabe? Principalmente quando pego um livro como este aqui, sabe? Esse livro é de quê? É de papel mesmo. Claro que é de papel, todo livro é de papel. Eu pergunto qual é o título do livro. Ah, sim, é o seguinte, o último matou Caixás. Eu posso ler o livro um instantinho? Pois não, tenha bondade, por favor. Como é o nome do título do livro que você falou? O último matou Caixás. Pelo amor de Deus, meu amigo, olha aqui. O Ultimátum de Caxias.
programa Os Trapalhões estreou na TV Excelsior em 68. Passou pela TV Record e TV Tupi, se transferindo em 77 para a TV Globo. Em 1986, Renato Aragão apresenta Criança Esperança e é nomeado embaixador da Unicef. Em 62, Silvio Santos estreava como animador com o programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista, Canal 5. Personalidade do ano? Muito obrigado. Melhor animador de televisão. Muito obrigado. Governador do estado. Agora, muito obrigado. A gente dá 3 e só recebe 1, é? Por quê? Olha, eu sempre procuro fazer os melhores negócios. É, eu tô vendo. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar esta alegria. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado pela recepção. Olha aí, tá tudo meio mole. Você vê, a gente percebe que nunca fez um individual. Faz mais ou menos uns 2 anos que não faz. Essa coisa. Vocês querem enterrar o time. Não pode, filhote. Você desculpa, mas eu estou na minha posição. Eles me convidaram, eu também estou na minha posição. Você de jogar. Você vê, eu não posso entrar, botar o time no campo que me falha na hora H. Eles querem botar você para comandar, não pode. O Carlos Alberto ia para casa e escrevia da página 1 a 23, 25. E o Jô escrevia da página 25 a 50. Aí quando os dois traziam, a gente juntava e dava tudo certinho. Já estava pronto para ensaiar. E a família Trapo, até nessa época eu fiz um cenário de 2 andares. A sala embaixo, a cozinha, o quarto do Bronco, que era o Golias, o quarto da Renata Afonso e do Zelone. Então, a pessoa que estava na plateia estava vendo tudo fatiado, o corpo da casa. A vez dos festivais, da música popular brasileira e internacional. A música devia ser uma manifestação de alegria, simplesmente. Não uma manifestação passional, como aconteceu numa disputa com o Chico e com o Vandré. Mas era aquilo que a gente tinha, o clima era de guerra. E dizem que se não tivesse acontecido o empate, o Teatro Record teria sido destruído. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Eu estava à toa na vida, um dia me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou num terreno tão baldio quanto a vida é do... Não consigo nem ver o tom. Onde outrora foi seu campo de uma aurora. Vocês ganharam! Vocês ganharam! Vamos conhecer agora a vencedora do 3º Festival Internacional da Canção Popular. Primeiro lugar, Brasil! Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Era o início dos anos 60. Existia um clima de euforia nacionalista. Era Bossa Nova, Brasília, Cinema Novo, Brasil campeão do mundo em 58. E o Brasil 60 era um pouco isso. Linha Nacional, um programa feito só de assuntos e artistas brasileiros. O Zé Celso também começou a fazer as primeiras telenovelas no Brasil, as telenovelas diárias, graças ao videotape. E ela, então, com a moça que veio de longe, que seria a 3ª telenovela,
nesse gênero, conseguiu impor essa linguagem brasileira de telenovela. Em 1963, existia um convênio entre as empresas de televisão, pelo qual uma emissora não podia contratar o artista de outra emissora. Edson Leite rompeu esse convênio, dando o primeiro passo para a valorização do artista brasileiro de televisão. Esse lugar é um lugar que me desperta grandes emoções. Nós estamos aqui na rua Nestor Pestana, em São Paulo, no coração de São Paulo, número 145. E esse é o Teatro Cultura Artística, hoje. E antigamente, quando eu comecei minha carreira, aqui funcionava a TV Excelsior. E foi aqui que eu fiz o meu primeiro teste para a minha primeira novela, pelas mãos do Walter Avancini, que marcou aqui em cima, no pavimento de cima. Ficavam várias salas, Edson Leite e toda a direção da Excelsior. E numa das salinhas que existiam aqui em cima, eu fiz o meu primeiro teste para ser aceita. Para a minha primeira novela, que foi Malu, em A Deusa Vencida, uma novela do Ivani Ribeiro que fez um imenso sucesso. Aqui a Excelsior foi inovadora, porque as novelas elas eram segunda, quarta e sexta, não eram diárias, e a Excelsior começou a fazer as novelas diárias, então pioneira nisso também. Mas foi aqui, por exemplo, que foi a festa de abertura da novela e de encerramento também da Deusa Vencida. Então é um palco que me traz muitas recordações, além dos espetáculos de teatro que eu fiz aqui no início da minha carreira. Esse era o universo que me recebeu de braços abertos junto com a cidade de São Paulo para eu ser a atriz que eu tinha vontade de ser e realizar um grande sonho. Muitas lembranças desse teatro, né? Teatro Cultura Artística, ex-TV Excelsior. Tudo era gravado aí dentro. Até que se fizesse os estúdios lá da Vila Maria. Vila Maria, né? Gravamos muito aí, inclusive a primeira, segunda, terceira, quinta novela diária. 25499 ocupada, a primeiríssima, foi gravada aí. Você deve ter discado o número errado. Ah, não é 25499? Não, quase. É 25498. Foi um engano seu. Ah, olha, moço, desculpe. Mas que sucesso que foi a novela, né, Tarcísio? A novela não dava nada. Não tinha audiência na época. O horário não dava nada, era traço. Era hora de jantar e ninguém via televisão na hora do jantar. Não. Nesses anos todos de televisão, em 45 nós estivemos nela. Na Tupi, na Record, na Excelsior e na Globo. Nesses 45, 38 na Globo. Sim, Eduardo, acontece que hoje é o dia de atendermos os clientes mais humildes de Redenção e Diana não vai poder ir. Eu sinto muito. O senhor sente muito? Mas meu pai é quase um inválido, ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira. E o que é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? Na TV Excelsior, Redenção foi a mais longa novela da televisão brasileira. Bem, Eduardo, talvez eu tenha dito isso mesmo. Eu vou cuidar dessa parte. Em todo caso, é bom você saber que Diana não vai mais voltar à sua casa. A TV Rio e a TV Tupi responderam ao sucesso da Excelsior com O Direito de Nascer, que teve o último capítulo transmitido ao vivo do Maracanãzinho. Eu e o Walter Clark tentamos na TV Rio, com a TV Record, fazer a primeira rede de televisão do Brasil. Não foi possível. Depois, a Excelsior quase chegou lá. Mais tarde, sozinho, eu tentei no Telecentro da TV Tupi. Também não foi possível. Finalmente, graças à persistência e à competência do Walter, nós conseguimos fazer na Rede Globo de televisão. Mas, na realidade, o que foi o corte epistemológico da história da televisão foi ela cair na consciência de que o seu segundo era o seu patrimônio. Na hora que ela aviltasse o seu segundo, ela estava se aviltando a ela mesma. A partir dessa lei do Jânio, que foi muito, muito favorável a essa implantação, permitiu que de 61 a 65 a TV Rio se estruturasse, se tornasse um elemento muito forte. A transformação da Globo foi o seguinte, eu entrei com o Walter Clark estava atrás de mim.
Walter Clark eu entrei, fechei negócio com o cara lá dentro, não me lembro o nome dele. Fechei negócio, saí. No dia seguinte ia assinar contrato, já assinei com o Walter Clark. O Walter Clark já estava lá. Quando começamos a fazer, não sabia o que fazer. Não tinha ideia, não tinha televisão. O Brasil não tinha capacidade de fazer nada, a não ser futebol e carnaval. E pobreza muita. Então eu parti a fazer consultório sentimental, para fazer caridade. Aí comecei, foi muito bom mesmo. Né? Foi quando depois o Boni veio, eu falei, eu quero o Boni. Walter Clark chamou o Boni. Olha, desci, o Boni vem amanhã. Eu adorei. Foi quando eu comecei a fazer a coisa melhor. Então eu achava aquilo, assim, eu abri as portas da felicidade. E era um sucesso o meu programa, me dava 90 de Ibope. Pelo amor de Deus, A linguagem do povo chega às novelas com Beto Rockefeller da Tupi. Tô ordenado e o defunto não entrou. Tá certo? Aí eu tive que te acudir, te emprestei dinheiro para você poder pagar aluguel de casa. Ô Beto, se o auditório que você quer de mim é para mim me sujar, para você livrar sua cara, eu não vou entrar nessa não. O Beto, como todos nós já sabemos, ou aqueles que têm uma certa afinidade com o ambiente artístico, sabem que o Beto foi a linha divisória, né, de um comportamento que não era o comportamento brasileiro nas telenovelas para uma teledramaturgia brasileira. Eu acho que eu entendo um pouco da psicologia do povo, eu sei o que o povo gosta de ver, o que ele gostaria de sentir naquele momento. É uma emoção de alegria, é uma emoção de tristeza, é uma emoção de drama. Então, acho que você sabendo dosar isso bem, é quase que, não digo que uma fórmula para atingir o sucesso, mas é uma maneira de se atingir o grande público. É uma comunicação, assim, de gente para gente, de emoção para emoção. Eu acho que é isso, não pode ser outra coisa. Eu não estudei para isso, é uma intuição. É um sexto sentido. Poucas pessoas nesse país conseguiram tanta atenção do público brasileiro como Janete. E a televisão é feita por equipe. Ninguém é autor solitário nessa profissão. É necessário um casamento de todas as áreas. Mas o princípio é o verbo. E Janete foi especial. Com uma criatividade espantosa. Ela era, segundo Carlos Drummond de Andrade, a usineira dos sonhos. Era impossível não viajar nos sonhos dela. Não é você a moça que roubou meu cavalo? Eu nunca vi a cara de teu cavalo, como eu nunca vi você. Manhã, despontando lá fora. Manhã, já é sol, já é hora. E os campos se abriram em flor. A minha lembrança mais forte do nosso casamento é quando, em novembro de 1969, com o véu de noiva, fizemos os personagens abandonarem para sempre os castelos, os desertos, as espadas, os nomes espanhóis, para serem Adriana, Luciano, Flor, João, Irene, orgulhosamente brasileiros. Responda francamente. O senhor ama? Amo. Eu sou Pedro. E você? Você é Diogo? Pedro. Meu irmão. Quanto é? Sei lá quanto é que é. Eu até esqueci de baixar aí o taxímetro. Vai pro diabo que te carregue, vai. Vamos lá. O quê? Fique. Por mim. Por Ana Portel. Fala a verdade! Fala por que você... Por que você fez isso? Porque eu te amo.
te buscar. Né? A gente veio buscar o papai, não foi? Você não devia ter trazido a menina aqui. Nesse lugar onde a mãe dela foi. Que isso, Juca? Você ainda não conseguiu esquecer? Né, meu bem? Tá. Minha filha. Naquela época, quando eu entrei, só havia eu e Janete. Eu fazia o horário das 10, a Janete fazia o das 8. Mas não havia nem assessores, nem coautores. Né? A gente fazia telenovela sozinho, solitário, sem ninguém, para fazer pesquisa, para coisa nenhuma. E acabava uma novela no fim da semana, começava outra no começo da semana seguinte. Janete fez 5 novelas em seguida. E as novelas naquela época tinham 200, 300 capítulos, né? Sem descansar um dia. E eu fiz 3 também. Só aí, depois disso, é que a Globo começou a contratar autores para se revezar. Pavão misterioso, pássaro formoso. Nenhum católico ameaça invadir a casa de Deus. Seus ideais. Então, lambe a minha mão. Pelas ruas onde andas, onde mandas. Meus conterrâneos do Sucupira! Cidade é orgulho do estado da Bahia! A dramaturgia brasileira é exportada para todo o mundo com Escrava Isaura. Por que você foge de mim, Isaura? Não tem motivos para fugir nem do senhor, nem de ninguém. Outros novelistas que acumularam sucessos foram Ivani Ribeiro e Geraldo Vietri. Não estava fazendo nada demais. Benedito Rui Barbosa, além de seus trabalhos na Globo, fez 2 grandes sucessos: Os Imigrantes na Bandeirantes e Pantanal na Manchete. Cassiano Gabos Mendes, o primeiro diretor artístico de TV, foi coautor de Beto Rockefeller. Escreveu várias novelas de sucesso e inovou com Que Rei Sou Eu. Direitos de todos, lutando, porque não somos outra coisa que não trabalhadoras, grandes trabalhadoras, dentro e fora de casa, metade e um tiquinho a mais da população. O Jornal Nacional da Rede Globo entrou no ar pela primeira vez no dia 1º de setembro de 1969. Eu me lembro muito bem que naquela noite, terminada a apresentação do jornal, eu gritei para meus companheiros de trabalho no corte, no switcher do jornalismo da Globo. E o Boeing decolou. Infelizmente, o jornal não pôde noticiar, vítima da censura militar, não pôde noticiar com todas as circunstâncias o acidente cerebral, o derrame cerebral sofrido pelo general Costa e Silva. Mas a alegria, a euforia era tão grande que nós, a partir dali, começamos a sonhar em transformar o Jornal Nacional realmente no melhor noticiário da televisão brasileira. E acredito que a Globo conseguiu isso. Heron Domingues apresenta o Jornal Internacional. A notícia da renúncia de Nixon foi a última de sua vida. Richard Milhous Nixon se despediu do cargo mais visado da Terra com um sorriso. Na década de 70, estreava a Globo Shell, que deu origem ao Globo Repórter.
Em 73, o Fantástico veio para marcar definitivamente os domingos. Brasil! O casamento da televisão com o futebol aconteceu cedo. Brasil! Mas consolidou-se com a Fórmula 1. De madrugada, o Brasil acordado, aguardando a bandeirada de chegada para Ayrton Senna. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a vitória. Ayrton Senna, do Brasil! Campeão mundial de 1988! Outra ligação de sucesso foi da televisão com o carnaval brasileiro. Eu sou um dos pioneiros da televisão brasileira. No momento da primeira transmissão da televisão, eu estava lá na Rua 7 de Abril, em frente aos Diários Associados, vendo uma caixinha, sem entender direito o que estava acontecendo e sem saber que eu passaria 40 anos servindo aquela caixinha mágica. Criei logotipia para diversas emissoras, a Bandeirantes, a Tupi, esse foi o que se chamava o tesão da Tupi, que era o grande T dos últimos momentos da Tupi. TV Bandeirantes, essa foi a criação que eu fiz para a TV Bandeirantes, como diretor de arte lá. Fui aos Estados Unidos gravar esse material. Mas a grande aventura eram as novelas, em que nós recebíamos um texto musical e depois trabalhávamos. Isto é Super Manuela com Marília Pêra, Semideus. Essa foi uma das primeiras imagens. Eu estou adorando estar junto nessa história dos 55 anos da televisão brasileira. Porque jamais podia imaginar de fazer mais que 50% desse tempo, porque eu estou com 31 anos e tudo parece destino. Porque sair da Europa, estudar em Viena, ser chamado de louco, porque iria lá embaixo, onde iria encontrar bananas e macacos, e cobras, eles acharam, e encontrar literalmente o melhor emprego de um designer de televisão do mundo, isso eu chamo destino. Eu segui meu destino, encontrando as pessoas certas na hora certa, sem falar uma palavra português, encontrando com Walter, o Boni virando meu mecena de fazer os meus sonhos virar realidade. Então é uma coisa indescritível, porque meu design, que era de papel, saiu do papel, foi para a tela, foi envolver pessoas, envolver cenários, envolver danças, belezas, naturezas, mulheres, e isso tudo virou na realidade escola para o mundo inteiro. Em 79, Carga Pesada inaugurava séries brasileiras, apresentadas em episódios completos a cada semana. Eu conheço, é só me mostrar qual é. Eu não casei com qualquer homem, eu casei com você. Eu achava que você era diferente, especial, mas não, eu tô enganada. Eu sempre tive enganada. Você é normal, medíocre, vulgar. Bacana! Bacana! Bacana não, o poderoso bacana. É isso aí, gente. Eu prefiro os meus super-heróis. Tanto filme bom pra gente ver. Mas também a gente pode jantar fora. O que você acha? Eu acho que eu prefiro ficar em casa e namorar. Ótima ideia. Quando eu vim para esse mundo,
Os grandes escritores brasileiros são adaptados em superproduções para a televisão. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, yeah. Agora vai-se embora. Vou cumprir sua ordem, não, dona Maria Moura. A gente tem que esquecer tudo o que aconteceu. Eu vim só pra te devolver a camisa. Deus nunca mandaria uma pessoa levar a vida que você leva. Você é um santo! O que é que você sabe das pessoas que são só carne e osso? Não sabe nada! Eu também sou de carne e osso. Os programas infantis ocupam cada vez mais espaço na TV. Deixa correr tudo que a gente quiser. Ai, 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 ai. 1987. Antônio, o brasileiro. Especial da Rede Globo em homenagem aos 60 anos de Tom Jobim, gravado em Nova York e no Rio de Janeiro. Eu tenho um companheiro inseparável. Em televisão, muita coisa engraçada aconteceu em todas as televisões. Então fica difícil destacar uma ou outra. Com Paulinho de Carvalho, um sujeito que foi pedir aumento, que ganhava, sei lá, vamos botar que seja R$500, o equivalente. Aí ele falou, Paulinho, eu trabalho aqui, tenho mais de 3 funções aqui dentro, e estou ganhando, há anos que eu estou ganhando R$500, é muito pouco, eu estava pensando que o senhor me desse um aumento. O Paulinho examinou lá as coisas que ele fazia e disse, não, realmente você merece um aumento. Quanto é que você está pensando? Quanto é que você quer ganhar a partir de agora? Ele pensou e disse assim, olha, eu estava pensando em ganhar aí uns 5 mil. O Paulinho olhou e falou, 5 mil? Não, estava pensando em te passar de 500 para 600. O Cheito olhou e falou, 600? Aceito. Sacker, esse carro já vem equipado com airbag. Em 1972, Max Nunes criou A Grande Família, depois escrita por Oduvaldo Viana Filho, e que em 2001 recebeu uma nova versão. Nós não perdemos a Nenê. A Nenê é que se perdeu de nós. Como é que vocês levam a minha mãe pro Maracanã, seus irresponsáveis? É no programa de auditório que existe a manifestação de maior sinceridade, de maior calor humano, de maior proximidade do artista com o público. Lançado pela TV Globo, Você Decide foi o primeiro programa a permitir que o telespectador interferisse ao vivo no final da história apresentada. O jornalismo cresce na TV por assinatura e aberta. Boa noite, estas são as manchetes do Jornal da Record.
o Jornal da Band, com Carlos Nascimento. Diretamente do Centro de Televisão da Anhanguera, em São Paulo, SBT Brasil, com Ana Paula Padrão. Olá, boa noite para você. A TV educativa atingiu no Brasil excelente padrão, não só no entretenimento, mas também no jornalismo e na teleescola. Cultura, mais perto de você. Nossa língua portuguesa. Telecurso 2000. Nos estúdios do Jardim Botânico, na TV Globo, durante 30 anos foram produzidos os campeões de audiência da televisão brasileira. E aqui no Projac está o maior parque mundial de produção própria de televisão. A teledramaturgia foi responsável por grandes sucessos em várias emissoras. Amor infinito, pra você procurei um lugar mais bonito, pra você eu sonhei. Olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Tá bem, foi tudo. São 55 anos de sucesso de glórias. E agora, como é que será a televisão do futuro? Bom, do ponto de vista tecnológico, o futuro já chegou. A televisão está hoje aonde estiver o espectador. Em qualquer canto da casa, no carro, na rua, na praia, no computador e no telefone celular. Os modernos gravadores permitem um registro simultâneo de vários canais. Na prática, o espectador faz a sua própria programação. No entanto, na entrada da era digital, temos que discutir um modelo de negócio. Que televisão nós queremos? Que televisão o Brasil precisa? Tenho certeza de uma coisa: não nos faltará talento para dar todas essas respostas. Vocês estão entendendo? Nesses 55 anos de televisão, e eu estou neles há 41 anos e meio, então eu me sinto muito feliz em poder falar sobre os 55 anos da televisão e constatar, junto com esses anos todos, com esses profissionais como o Corrado que está aqui, nosso câmera, com tantos outros que estão aqui hoje, e constatar a importância do trabalho da televisão brasileira, da teledramaturgia, e feita pela gente brasileira, que gerou uma identidade absoluta em todo o país. Portanto, 55 anos, parabéns, TV brasileira,
E parabéns a nós todos. Por isso que vale a pena acreditar na gente brasileira e na TV brasileira. Olhe bem, preste atenção. Nada na mão é só também. Nós temos mágicas para fazer assim a vida lhe paver. Milhares de sonhos só para sonhar, miragens que não se pode tocar.